Tudo começou numa tarde comum, quando Natsakawa, a garota popular da classe, conhecida por seu charme descontraído, conversava casualmente com uma amiga, enquanto ocupava um assento que não era dela. Infelizmente para ela, aquele assento pertencia a Kagayama, o garoto quieto famoso por tirar cochilos durante o intervalo do almoço. Ao voltar do banheiro, Kagayama parou na porta, sentindo uma pontada de irritação ao ver seu refúgio ocupado. Ele pensou em evitar a situação com um passeio pelo corredor, mas antes que pudesse agir, Natsakawa olhou para ele e perguntou se o assento era dele. A atenção repentina o pegou desprevenido. Com um breve pedido de desculpas, ela se levantou, deixando-o retomar seu lugar. Enquanto Kagayama se acomodava para seu cochilo habitual, sussurros se espalharam pela sala. Alguns alunos o identificaram como o cara que sempre dorme no almoço, o que o incomodou um pouco. Enquanto isso, Natsakawa o observava com um leve rubor, embora ele não parecesse notar. Murmúrios de ciúmes ecoaram pela sala. Os garotos especulavam como alguém como Kagayama poderia ter falado com Natsakawa. Alguns admiravam a gentileza dela, enquanto outros reduziam seu encanto às superficialidades, debatendo sua aparência em detalhes grosseiros. Kagayama, ouvindo tudo, reconheceu em silêncio como a aparência dela era o tema padrão das fofocas da classe. Mas Natsakawa também não era alheia aos comentários. Ela repreendeu os garotos, claramente enojada pela vulgaridade deles, que se dispersaram, envergonhados. Kagayama observou em silêncio, percebendo que, embora Natsakawa fosse gentil com todos, sua bondade tinha limites, especialmente com pessoas desagradáveis. Mais tarde, enquanto sua amiga tentava convencê-la a ir jogar boliche após a aula, Natsakawa recusou, dizendo que tinha trabalho. O celular de Kagayama vibrou com uma mensagem. Era dela, pedindo para se encontrarem no habitual ponto de karaokê. Ele olhou para ela, que sustentou o olhar brevemente antes de se virar para a amiga com uma desculpa suave. A amiga a provocou, desconfiada da frequência com que ela estava trabalhando ultimamente. Mas Natsakawa desconversou. Enquanto Kagayama antecipava ao encontro, ele já sabia o que o aguardava, pois sempre que estavam sozinhos no karaokê, as coisas escalavam de uma maneira peculiar. No momento em que entraram na sala privativa, Natsakawa se aproximou dele, sua respiração trêmula, as mãos pousando nos ombros dele. Seus olhos brilhavam de excitação, e ele sentiu a tensão crescer. A atmosfera era intensa, e ela não perdeu tempo exigindo o que desejava desde a noite anterior. Mas em vez de algo escandaloso, Kagayama apenas pegou um pendrive e o inseriu calmamente na máquina de karaokê. Ele havia composto uma nova faixa para ela, uma música de introdução energética, perfeita para idols underground. Quando explicava os ritmos e arranjos, notou que ela não reagia. Ao olhar para ela, percebeu que ela chorava em silêncio. Antes que pudesse entrar em pânico, ela segurou sua mão, os olhos brilhando de alegria. Ela estava sobrecarregada de felicidade, chamando-o de gênio. Constrangido, Kagayama tentou soltar a mão, mas ela não deixou, brincando que ele colocava tanto carinho na música dela. Ele tentou minimizar, mas por dentro se perguntava quando ela começou a interpretar tudo de forma tão dramática. Ela perguntou se podia tentar dançar a música. Enquanto se movia pela sala com sua saia curta, Kagayama tentava se concentrar, mas os passos enérgicos e os vislumbres de suas coxas tornavam isso cada vez mais difícil. A natureza íntima do momento, o fato de que apenas ele podia vê-la assim, adicionava uma nova camada de intensidade constrangedora. Quando terminou, ela se virou, com um rubor no rosto. Ao perguntar como ela tinha se saído, Kagayama desviou o olhar e deu uma resposta vaga, sabendo que elogiá-la só incentivaria mais provocações. Ela fez um biquinho e pediu mais bebidas, dizendo que a dança a fez suar. Eles caíram num ritmo brincalhão. Natsakawa exagerava nos elogios, chamando-o de gênio musical. Quando ela confundiu Van Gogh com Mozart, Kagayama a corrigiu, divertido, mas tentando não demonstrar. Então o tom dela mudou. Ela falou mais sério, explicando que só fazia covers e o quanto o apoio dele significava. Ela abraçou o braço dele, agradecendo sinceramente. Kagayama congelou, sentindo a suavidade do corpo dele contra o seu e o doce perfume de sua pele. Ele não conseguia pensar direito. Quando murmurou algo sobre o cheiro dela, ela se afastou, alarmada, preocupada que estivesse com cheiro de suor. Ele, ainda mais rubor, garantiu que ela cheirava bem.
Envergonhada e nervosa, ela tentou criar distância. Mas, ao fazer isso, derrubou a bebida, derramando tudo nas calças de Kagayama. Em pânico, ela se ajoelhou para limpar. Kagayama, completamente vermelho, implicou para que ela parasse, sabendo que se tocasse o lugar errado, as coisas poderiam escalar rapidamente. Nesse momento, a garçonete entrou com as bebidas e viu Natsakawa de joelhos na frente dele, seu rubor de olhos arregalados dizendo tudo. Kagayama tentou desesperadamente explicar que era um mal-entendido, mas a garçonete saiu em silêncio, completamente mortificada. Quando a porta fechou, Kagayama se recostou, percebendo que seu novo papel como compositor pessoal de Natsakawa seria tudo menos simples. Alguns dias depois, durante a rotina escolar, Natsu, cheia de energia como sempre, convidou Kage para sua casa. A música que eles haviam trabalhado finalmente estava pronta, e agora ela queria que ele visse a fantasia finalizada. Embora Kage claramente não estivesse interessado, Natsu nunca esperava permissão. Ela simplesmente disse que mandaria o endereço depois e seguiu seu caminho. E assim, a próxima cena mostra Kage em frente à casa dela, hesitante, mas já envolvido demais para recuar. Quando a porta abriu, Natsu o recebeu com um sorriso e mencionou, casualmente, como se não fosse nada, que sua mãe estava animada para conhecê-lo. Isso pegou Kage desprevenido. A ideia de conhecer a mãe de Natsu imediatamente trouxe uma imagem mental. Seria ela uma guel como a da filha? A resposta veio momentos depois. Ao entrarem, a mãe dela apareceu, vestida apenas com um sutiã e shorts, cumprimentando-o como se acabasse de voltar da praia. Era exatamente o que Kage temia. Sua presença exalava confiança, e sua roupa gritava nada tradicional. Ele se apresentou, tentando ser educado, mas a mãe de Natsu tinha outros planos. Ela cutucou o rosto dele brincando e começou a conversar como se já fossem da família, segurando sua mão e disparando uma enxurrada de perguntas. Era avassalador, até mesmo para os padrões de Natsu. Felizmente, Natsu interveio antes que as coisas ficassem caóticas demais, puxando a mãe para dar Kage um momento para respirar. Estranhamente, ela era a mais calma ali. A mãe se desculpou, explicando que era a primeira vez que Natsu levava um amigo homem para casa. Kage tentou minimizar, embora fosse óbvio que ele não estava acostumado com tanta intensidade. Então o assunto mudou. Aparentemente, Natsu e sua mãe estavam assistindo uma live de idols e convidaram Kage para se juntar. Ele tentou insistir que estava ali só para ver a fantasia, mas a energia daquela casa não dava muito espaço para escapar. A mãe dela insistiu, e logo Kage se viu sentado no sofá. Por um momento, ele suspirou, finalmente com um pouco de paz. Aquela paz não durou muito. Num piscar de olhos, Kagayama se viu espremido entre Natsu e sua mãe como um sanduíche entre uma garota hiperativa e uma mulher quase sem roupa. Ele olhou de uma para outra e percebeu que aquele não era o tipo de relaxamento que ele imaginava. Natsu, completamente alheia à situação, apontou para a TV e falou sobre como o lugar era incrível, dizendo que era impossível relaxar, sem ter ideia da pressão que Kage estava sentindo naquele momento. Mas havia algo na empolgação dela, na forma como se agitava ao falar sobre idols, que parecia diferente, como se houvesse algo mais por trás daquela energia. A mãe, observando a filha com um olhar suave, comentou que Ryu, Natsu, parecia muito feliz ultimamente. Nem sempre foi assim, ela começou a explicar. Antes de Ryu se tornar uma idol, as coisas eram difíceis. Ela viajava 1 hora para aulas de dança e voltava exausta, mal conseguindo ficar de pé. Antes, ela se iluminava antes dos shows ao vivo, mas por um tempo, essa chama desapareceu. Durante 6 meses, ela enfrentou dificuldades. Os fãs não apareciam, a energia não estava lá. Até alguém tão brilhante quanto Ryu tinha seus limites. Havia noites em que ela chegava em casa e chorava, mas não desistiu. Eventualmente, seu esforço começou a dar frutos. Seus fãs começaram a crescer e, com novas músicas escritas por Kage, ela voltou a brilhar. A mãe acreditava que esse era o momento mais feliz que já vira a filha. Era uma história comovente, sincera e real. Claro, o momento foi um pouco ofuscado pelo fato de a mãe ainda estar ali praticamente de roupa íntima. Sem aviso, ela deu um tapa nas costas de Kage e disse para ele cuidar de Natsu. Ele reagiu instintivamente, chamando-a de tia. Erro grave. O sorriso dela sumiu. Ela o agarrou pela gola, claramente ofendida. Aparentemente, ela preferia ser chamada pelo primeiro nome, Junko,
e deixou isso bem claro enquanto ainda o segurava. Bem na hora, Natsu reapareceu e exigiu saber o que a mãe estava fazendo. Mais tarde, no quarto de Natsu, o clima estava mais calmo. Ela perguntou o que Kage achava do quarto. A resposta dele foi vaga, e Natsu, notando seu constrangimento, perguntou se era a primeira vez dele no quarto de uma garota. Ele tentou agir com naturalidade, mas era óbvio que não sabia onde sentar ou o que fazer. Ela se deitou na cama, descontraída, e disse para ele sentar onde quisesse. Ele escolheu o chão, mais seguro. Foi quando notou um pequeno dispositivo vibratório por perto e congelou por um segundo. O quarto parecia subitamente muito adulto, mas Natsu, alheia ao pânico dele, pegou o objeto e explicou que era apenas um massageador de ombros, até demonstrando. Crise evitada. Então, ela ofereceu o massageador e perguntou se ele poderia usá-lo em suas pernas, dizendo que às vezes era melhor quando outra pessoa fazia. Lembrando do que a mãe dela disse sobre o quanto ela trabalhava duro, ele se levantou e concordou. Só nas pernas, nada mais. Ela se deitou novamente e o provocou por estar sendo incomumente cooperativo. Ele ficou ali, com um massageador na mão, encarando uma garota deitada na cama e percebeu que a situação parecia saída de um mangá adulto. Ela o alertou para não espiar sob a saia. Ele disse que não faria isso e ligou o aparelho. Enquanto massageava as pernas dela, ela o elogiou. Suas mãos começaram a suar, não pelo esforço, mas pelos nervos. E então, aconteceu. O massageador escorregou e caiu sobre a saia dela. Ela deu um pulo e soltou um som alto involuntário, cobrindo a boca rapidamente, com o rubor se espalhando pelo rosto. Em pânico total, ele tentou puxar o aparelho, mas, nesse momento, a porta abriu. Junko entrou, viu a cena, a filha na cama, Kage pairando sobre ela com o massageador e deu um joinha, com uma expressão de elogio, como se dissesse, bom trabalho, garoto. Kage tentou explicar, mas ela não ouviu. E a partir daquele dia, por meio de mal-entendidos, acidentes constrangedores e conversas carregadas de emoção sobre idols, Kage acabou oficialmente se tornando o compositor pessoal de Natsu. Na escola, com o sol já aquecendo as janelas e todos falando sobre seus planos, Natsu se inclinou para Kage e perguntou casualmente se ele iria ao festival da Golden Week. A resposta dele foi monótona. Ele não tinha pensado nisso. Naturalmente, isso não foi suficiente para Natsu, que perguntou o porquê. Kage murmurou algo sobre não saber fazer o ota, as coreografias e gritos coordenados que os fãs hardcores de idols executavam como nadadores sincronizados. Natsu descartou a preocupação, dizendo que era um evento em uma live house, não uma batalha de idols underground. Antes que ele pudesse protestar, ela lhe entregou um ingresso, como se fosse um convite para um piquenique casual. Disse que o esperaria no local e saiu correndo. Suas últimas palavras ecoaram atrás dela. Ele não se destacaria, mesmo que ficasse parado como um giso. Essa palavra ficou com ele. Mais tarde, a curiosidade venceu, e uma rápida pesquisa no UG revelou que Giso era uma estátua de pedra de um guardião budista conhecida por ficar imóvel e serena. A comparação o incomodou um pouco. O dia chegou. Kage se viu em frente à live house, segurando o ingresso. O lugar estava lotado. Ele quase engasgou ao saber que a entrada custava apenas 500 ienes, barato demais para a energia que emanava de dentro. Lá dentro, a multidão vibrava de expectativa. Ele olhou o horário. A apresentação de Natsu seria em breve. Antes que ele pudesse se preparar mentalmente, uma garota apareceu ao seu lado e puxou conversa. Ela parecia estranha, amigável demais, confiante demais, definitivamente do tipo que fala com estranhos em lugares lotados. Perguntou se era a primeira vez dele, e ele admitiu que sim. Ela sorriu e começou a compartilhar conselhos não solicitados, dizendo para ele não pensar muito e apenas sentir tudo com a alma. O conselho parecia mais uma iniciação de culto do que uma dica para um show. Kage o classificou como estranho e evitou contato visual. Mesmo assim, ela perguntou para qual idol ele estava ali. Quando ele disse Natsukawa, os olhos dela brilharam de curiosidade e as perguntas começaram a jorrar. Kage não tinha interesse em transformar aquilo numa entrevista pessoal e encerrou a conversa rapidamente. Logo, o primeiro grupo subiu ao palco e o público explodiu. Gritos, coreografias, movimentos perfeitamente sincronizados. A sala inteira parecia se mover com um ar só. Então era isso que Natsu queria dizer com unidade? A mesma garota excêntrica ao lado dele deu uma explicação improvisada. A música, as eyeballs, os fãs, os gritos, tudo sincronizado para criar uma vibe que preenchia o local como uma onda viva. Era mais que uma apresentação, era uma experiência coletiva.
Kage observava tudo em silêncio. Todos pareciam estar genuinamente se divertindo, mas gritar nomes de idols em sincronia com estranhos ainda parecia constrangedor. Então, Natsu subiu ao palco. A garota ao lado dele praticamente gritou o nome dela com uma alegria descontrolada. Natsu, confiante, se apresentou à multidão e anunciou que cantaria sua música original pela primeira vez. Quando a música começou, o público assistiu com expectativa. A coreografia, criada por Natsu em uma noite, estava em perfeita sincronia com a composição de Kage. Cada batida, cada movimento encaixava como peças de um quebra-cabeça. Kage observou a plateia. Eles estavam envolvidos, sorrindo, balançando, mas não como antes. Sem gritos, sem coreografias, apenas um silêncio admirado. Provavelmente porque a música era nova. A multidão não sabia quando pular, quando gritar, como animar. Isso o incomodou mais do que ele esperava. Ele fechou os olhos. Kage cerrou os punhos e fez algo completamente fora do seu padrão. Gritou o nome dela, alto e claro. Cabeças se viraram e então outras vozes o seguiram. Uma voz desencadeou uma dúzia e logo o local ecoava com fãs gritando por Natsukawa. Os olhos dela brilharam e ela olhou na direção da voz que começou tudo. Kage continuou chamando seu nome e ela respondeu com uma performance que parecia ter subido de nível. Quando terminou, ela olhou para a multidão, seus olhos encontrando os dele por um breve momento, sem palavras. Estava feito. Ao sair do local mais tarde, Kage caminhava sozinho, refletindo. Talvez tivesse sido divertido, afinal. Antes que pudesse se perder nos pensamentos, Natsu o alcançou e o abraçou por trás, brincalhona, grudando nas costas dele. Ela pediu para ele esperar, provocando com um novo apelido, Mestre dos Gritos. Aparentemente, seu apoio improvisado deixou uma impressão. Ele tentou desfiar, dizendo que só ficou irritado porque sua música não estava recebendo o entusiasmo que merecia. Ela o provocou mais, perguntando se ele estava sendo um tsundere, e se não era constrangedor. Ele implorou para ela não dizer isso em voz alta, mas o estrago já estava feito. Ela perguntou como foi o show. Ele murmurou que foi legal, bem animado. E ela sorriu, dizendo que a resposta dele era mais estranha do que ela esperava, mas de um jeito charmoso. Então, ela notou algo. O acessório de cabelo ainda estava preso à fantasia. Ele apontou, perguntando se estava tudo bem. Ela olhou por um segundo e sorriu. Tá fofo, disse. E assim, o festival da Golden Week se tornou mais uma peça no mosaico de seu vínculo estranho, caótico e lentamente crescente, onde o orgulho de tsundere colidia com a energia de uma guel e a música de idol aproximava tudo um pouco mais. No dia seguinte à visita à casa de Natsu, a cena começa com Kage sobre o sol, vassoura na mão, limpando uma piscina vazia. Ele não estava nem um pouco feliz, murmurando consigo mesmo porque estava preso fazendo isso sozinho. 3 horas antes, tudo fazia sentido. Na sala de aula, durante uma palestra bastante entediante, Kage adormeceu. O professor, sempre vigilante e com muita energia para aquele horário, o pegou no flagra. Como punição, Kage foi condenado a uma tarefa clássica após a aula, limpar a piscina. Agora, sob o calor, cercado por silêncio e concreto, ele encarava a piscina vazia. Sua vastidão o lembrava de algo. A live house, a energia, as luzes, a unidade. Tinha sido divertido, surpreendentemente divertido. E agora, tudo estava quieto novamente. Ele imaginou que não veria Natsu até a próxima apresentação. Quem sabe quando? Segurando a vassoura, murmurou para si mesmo com um olhar cansado. Que ele estava fazendo ali sozinho? Ou, assim ele pensava. Uma voz alegre e familiar ecoou de cima. Natsu estava na borda da piscina, braços cruzados, olhos brilhando. Aparentemente, ela também adormeceu na aula e recebeu a mesma punição. Agora, limpar a piscina era uma atividade a 2. Ela deslizou para dentro da piscina com facilidade, como se fosse algo que fizesse um tempo todo. Ao vê-la tão disposta a limpar, Kage notou algo diferente nela. Parecia mais confiável. Talvez fosse o brilho residual do show, talvez ela estivesse evoluindo. Mas 1 hora depois, toda aquela confiabilidade se transformou em grifo de frustração. A piscina ainda parecia intocada, e Natsu atingiu seu limite. Ela gemeu dramaticamente, arrastando os pés, perguntando o que deveriam fazer a seguir. Foi quando seus olhos encontraram um cano de água próximo e o brilho de travessura praticamente faiscou em seu sorriso. Sem hesitação, Ela agarrou a mangueira. Kage não precisava nem ouvir as palavras. Ele sabia exatamente para onde isso estava indo. E ele estava certo. Em segundos, um jato d'água encharcou da cabeça aos pés. Modo de batalha ativado. Com uma expressão séria, ele pegou o balde de água mais próximo e jogou de volta com toda a força. Natsu ficou ensopada. Sem recuar, ela retaliou imediatamente. Água espirrava por todos os lados, ricocheteando no concreto, molhando cabelos e uniformes.
Em poucos segundos, a punição se transformou numa guerra de água total. E então, claro, veio a testemunha. Nanako passou pela piscina bem a tempo de ver seus dois amigos no meio do que parecia um caos. Uniformes molhados, risadas, escorregões. Era difícil dizer se estavam limpando ou participando de alguma atividade estranha de clube. Natsu, recuperando o fôlego, virou-se para Kaigi e sugeriu que talvez precisassem ir para casa antes que as coisas piorassem. Ele deu um passo à frente e seu pé encontrou uma área escorregadia. No momento seguinte, a gravidade venceu, e Natsu caiu bem em cima dele. Houve uma pausa, constrangedora. Próximos, olhos arregalados. Natsu se levantou rapidamente e perguntou se ele estava bem, provocando-o por ser inesperadamente ousado. Então, sem muito pudor, ela balançou a borda da saia, anunciando que estava encharcada até a roupa íntima. Kaigi congelou. Seu cérebro travou. Ela repetiu, mais alto, como se a clareza fosse essencial. Sim, até a roupa íntima. Ele respondeu sem emoção, que sim, ele a ouviu muito bem. Obrigado. Nanako, ainda observando de longe com toda a energia de uma irmã mais velha cansada, finalmente interveio. Perguntou o que exatamente eles estavam fazendo ali. Natsu explicou casualmente que estavam limpando. Nanako, nada impressionada, apontou que a metade de trás da piscina nem tinha sido tocada. Calmamente, ela acrescentou que as roupas de Natsu estavam praticamente transparentes e que ela deveria trocar logo, ou pegaria um resfriado. Natsu bufou e disse que Nanako suava como uma mãe. Enquanto isso, Kaigi decidiu que talvez fosse hora de ir para casa também. Mais tarde, depois que Natsu trocou de roupa e eles se despediram, a piscina ficou silenciosa novamente. Kaigi voltou para a sala de aula para se trocar também, tirando o uniforme molhado. Foi quando notou que sua roupa íntima também estava encharcada. Ele parou, piscou. Espera, se sua roupa íntima estava molhada naquele momento, seus olhos se arregalaram quando a ficha caiu como um raio. Será que isso significava que Natsu também estava sem roupa íntima? A cena começa com Kaigi sentado na areia, olhando para o mar reluzente. Sua expressão é uma mistura de confusão e descrença. Por que ele está aqui? Antes que possa entender, uma voz familiar chama seu nome. O chamado entusiasmado de Natsu o traz de volta à realidade. Ela está lá, com Nanako, ambas saindo dos vestiários em seus biquínis. Kaigi desvia o olhar rapidamente, sem saber para onde olhar. Natsu inclina a cabeça, notando seu nervosismo, e ousadamente faz algumas poses, provocando-o ao dizer que não há nada de que se envergonhar. Todos estão de traje de banho hoje. Kaigi, por sua vez, gagueja que esse não é bem o ponto. Nanako cruza os braços, franzindo as sobrancelhas, e pergunta a Natsu por que Kaigi está ali com elas. Natsu explica casualmente que o convidou como uma espécie de guarda-costas, alguém para afastar atenções indesejadas. Nanako solta um suspiro dramático, comentando que há pessoas muito mais decentes para isso. Kaigi olha para as duas e pensa consigo mesmo que, deixando Natsu de lado, ninguém seria ousado o suficiente para se aproximar de Nanako. Sua expressão quase o entrega, e Nanako, sensível ao perigo, pergunta se ele disse algo, cerrando o punho. Natsu rapidamente alivia a tensão, para alívio de Kaigi, que silenciosamente considera se deveria simplesmente ir para casa. Nanako começa a ordenar que ele carregue a cesta e prepare o local. Kaigi obedece dutifulmente. Quando a pequena tenda está montada, mal cabe uma pessoa, e Natsu, com ousadia, entra e pede a Kaigi para passar protetor solar. Suas bochechas ficam vermelhas enquanto ele gagueja "eu?", mas no final, um par de mãos, de Nanako, aparece para fazer o trabalho. Kaigi solta um suspiro silencioso de alívio. Ele encontra uma pequena boia e pondera silenciosamente se está tudo bem ele estar ali. A poucos metros, Natsu e Nanako pegam suas boias e correm para a água. Kaigi fica na sombra, até que Natsu, de repente, pega sua mão, puxando-o para as ondas. Na água, Kaigi fica alguns passos atrás. Nanako olha para trás e diz: "Não fique me encarando." Kaigi insiste relutantemente que não está. Após um momento de diversão, Natsu sente sede, e os dois voltam para a praia enquanto Nanako vai ao banheiro. Caminhando lado a lado com Natsu, Kaigi começa a notar os olhares de caras por perto, a forma como os olhos deles se fixam em Natsu, e isso desperta algo que ele não esperava. Provavelmente estão pensando que não sou bom o suficiente para ela, reflete silenciosamente.
Então, percebe dois caras encarando, tentando identificar Natsu, imaginando se ela é alguém famosa. Sinaliza isso para Natsu e o pânico começa. Sem pensar, ele pega a mão dela e juntos correm para evitar mais confusão. Eles mal conseguem voltar ao pequeno refúgio, a tenda, onde Kage se vê deitado de costas com Natsu espalhada sobre ele. Seu coração dispara. Que tipo de situação é essa? Natsu, corando, preocupa-se em voz alta sobre o que fazer se aqueles caras descobrirem suas identidades. Kage acha que as preocupações dela estão completamente equivocadas. Há problemas muito mais confusos em mãos. Sua mão, sem querer, repousa ao lado dela, enquanto a de Natsu está pressionada contra o seu estômago. Entre a suavidade, o calor e o aperto do momento, ele percebe que não consegue se mover. Ele pede a Natsu para verificar se os caras ainda estão por perto, pensando que isso pode aliviar as preocupações, ou as dele. Mas, quando abre os olhos, encontra Natsu se virando para olhar para fora, colocando seu traseiro diretamente em sua linha de visão. Natsu anuncia baixinho, com um rubor nervoso, que os caras ainda estão lá. Kage percebe relutantemente que a posição anterior, menos caótica, poderia ter sido muito melhor, especialmente quando ele sente o seu próprio corpo reagindo de uma forma que não consegue controlar. Nesse momento, Nanako de repente abre a aba da tenda, sobrancelhas franzidas, imaginando o que exatamente eles estão fazendo. Kage, com gotas de suor nervosas, gagueja uma explicação, mas Nanako o interrompe, declarando ousadamente que já lidou com aqueles caras. Kage pensa consigo mesmo, então qual foi o propósito dele estar ali? Ao saírem da tenda, Nanako pergunta onde está sua bebida. Natsu admite baixinho que não houve tempo para pegá-la, para a descredibilidade de Nanako. Então Nanako cruza os braços, perguntando o que eles realmente estavam fazendo lá dentro. O sol se põe brilhando calorosamente através do vidro da sala de karaokê, lançando uma aura laranja rica sobre os dois. Natsu inclina a cabeça, fechando os olhos, enquanto a música de Kage toca, com pura felicidade florescendo em sua expressão. Natsu deixa escapar um suspiro encantado, pensando consigo mesma que não havia notado que ele podia fazer algo tão culto. Do outro lado, Kage se enche de confiança, tentando mascarar seu nervosismo. Afinal, ele tem muitos talentos. Natsu se inclina para frente, sobrancelhas arqueando travessas, curiosa sobre as letras que ela escreveu dessa vez. Kage relutantemente olha para a folha, sua expressão desaba em pura descrença. As bochechas de Natsu ficam vermelhas, uma mistura dramática de constrangimento e indignação. Tão cruel! Ele coça a cabeça, lutando com o eterno problema. Dessa vez decidiram fazer algo culto, mas o que pode ser feito? Natsu cruza os braços, pensando profundamente. Então, de repente, seu rosto brilha. Ela tem um plano realmente bom, é só deixar com ela. Algum tempo depois, os dois se encontram em frente a um café cheio de frufrus. Kage inclina a cabeça relutantemente. Natsu acena com ousadia. Se é fofura que estão buscando, este é o lugar. No momento que entraram, um coro ecoou pelo café. Bem-vindo, mestre! E lá está uma face familiar. A garota estranha do evento ao vivo, agora vestindo um uniforme de maid cheio de frufrus. Kage fica tenso. Ele se lembra. Natsu acena casualmente. Os olhos da garota estranha brilham em reconhecimento. Oh, o cara que ama garotas! Ele grita internamente. Espera, essa é uma péssima maneira de me descrever. A garota estranha inclina a cabeça, perguntando se vocês são um casal. Ela baixa a voz num sussurro dramático. Não se preocupe, meus lábios são mais fechados que um brinquedo de pelúcia. Espera, de que lábios ela está falando? Kage dá uma risada nervosa, um grande mal-entendido, enquanto Natsu faz biquinho, sobrancelhas franzidas em descrença. Vocês dois parecem bem próximos. Kage é cliente regular aqui? A garota estranha cruza os braços, declarando com arrogância que são amigos otakus. Kage coloca o rosto nas mãos. Por favor, poupe-o de mais constrangimento. Ele encontra um assento relutantemente, enquanto Natsu vai para o vestiário. Pouco depois, Natsu surge em um uniforme de maid cheio de frufrus, a personificação da fofura, inclinando a cabeça de forma adorável. Kage pergunta baixinho por que um uniforme de maid, ao que Natsu apenas dá uma dica travessa. Os dois decidiram servi-lo como maids, com um jantar completo, para ajudar na busca de Natsu por fofura nas letras de sua música. A garota estranha começa a chorar lágrimas de felicidade. É um sonho se tornando realidade, servir seu ídolo.
Natsu prepara graciosamente um prato com um omelete fofinho. Concentra-se, forma um coração com as mãos e lança um feitiço. Moe! A garota estranha praticamente derrete de felicidade. Kage fica ali, petrificado, imaginando em que droga de situação ele se meteu. A garota estranha sinaliza que há mais por vir. Natsu traz uma colher em direção a ele, cheia de carinho, pedindo que ele aprove a comida feita com puro amor. A garota estranha aplaude. Esse é o espírito. Natsu faz uma pose ousada e deixa sua magia fluir para a bebida dele. Um banho puro de amor. Kage fica como uma estátua silenciosa. Ele prova o omelete, relutantemente. Surpreendentemente, é bem gostoso. A garota estranha se inclina e sussurra algo. Tudo graças à magia. Kage sente o seu pulso disparar. Será que ela está lendo minha mente? Após a refeição, a garota estranha bate palmas. Agora é hora do grande finale, uma sessão de fotos com suas maids em uma sala privada. Kage pergunta baixinho que isso não é meio que uma loja erótica. Lá dentro, Natsu posa graciosamente em várias poses fofinhas, enquanto Kage a fotografa relutantemente, seu pulso disparando a cada clique do obturador. Natsu olha para trás com um brilho travesso. Ele deveria estar mais entusiasmado. Sua saia vai ficar bem? Natsu levanta casualmente uma ponta, no momento que quase revela o que está embaixo, acrescentando que está tudo bem. Há algo ali. Kage sente seu próprio pulso disparar. Talvez sejam aquelas calcinhas de exibição que elas usam. Após quase 10 fotos, Natsu sai para trocar de roupa. A garota estranha inclina a cabeça, perguntando: e aí, como foi? Natsu brilha calorosamente. Foi muito divertido. Kage olha para a conta de 4.000 ienes relutante, imaginando se é ele quem deve pagar. Mas a garota estranha dispensa, dizendo que está coberto. Ela trabalhou com seu ídolo hoje. Isso está mesmo ok? Então, alguém chama a garota estranha de gerente, e Kage percebe. Espera, ela é a gerente. Os dois se despedem e caminham lado a lado pelas ruas movimentadas da cidade. Natsu inclina o celular para ele, mostrando uma galeria cheia de fotos da sessão. Natsu deixa escapar uma risadinha encantada. Ficaram muito fofas, estilo maid. Kage cruza os braços e vira o rosto relutantemente. Não foi tão fofa assim. Natsu faz uma biquinha. Cruel! Então ele murmura baixinho que prefere ela como é normalmente. As bochechas de Natsu ficam rosas e com um brilho travesso nos olhos, ela o provoca. O verão veio e foi, deixando apenas melodias como prova. Kage passou cada hora livre criando música, os dedos dançando pelas teclas sem a tela estar ligada, como se fosse algo natural. Dizem que gênios trabalham em silêncio, mas Kage trabalhava na escuridão também. Quando se recostou após terminar outra faixa, seu celular vibrou. Era Natsu, com uma mensagem curta e doce. Uma nova música. Significava outra apresentação. Dessa vez ela queria ele na plateia de novo. A ideia não era essa. O ritmo caiu, a multidão se incendiou. Natsu fez uma pose no meio da apresentação e o lugar explodiu em gritos. Até a garota ao lado de Kage, antes uma rainha de gelo, parecia completamente deslumbrada. O orgulho inflou no peito de Kage. Essa era a reação que Natsu merecia, e sua música ajudou a levá-la até lá. Após o show, nos bastidores, em uma sala privativa, Natsu já estava radiante de excitação. As conversas giravam sobre como o público recebeu bem a nova música, sobre a energia, os gritos, a dança, até que uma batida na porta os interrompeu. A porta se abriu e lá estava ela, a mesma garota de antes, a do olhar fulminante, agora mais composta. Seu nome era Mimoka, e Natsu a conhecia. Outra cantora, aparentemente. Sem perder o ritmo, Mimoka fez a pergunta que instantaneamente silencia as salas. Ele é seu namorado? Natsu lidou com isto calmamente. Compositor, não namorado. Uma ligação a levou embora, e de repente o ar ficou pesado. Apenas Kage e Mimoka, sozinhos em silêncio. Kage, desajeitado, deu um passo para trás, prestes a sair, até que Mimoka segurou sua mão. Espera, o quê? Ela perguntou se ele realmente compôs aquela música. Ele assentiu. Então veio o próximo pedido, escrever uma para ela também. Ela até ofereceu pagar. Ele mencionou casualmente que fez a música de Natsu de graça. Os olhos dela se arregalaram, como se tivesse presenciado um crime de guerra. Música fenomenal de graça? Ele era louco? E quando Kage pensou que não poderia ficar mais estranho, ela perguntou se ele tinha uma queda por aquela garota peituda. O cérebro de Kage travou. Peituda? Era assim que ela via Natsu?
Mimoka murmurou algo sobre a música ser desperdiçada em uma garota cujo único charme era o peito. Então, em um movimento rápido, pegou a sua mão e a colocou no próprio peito. A sala congelou. A alma de Kage saiu brevemente do corpo. Corando, Mimoka perguntou novamente, com a voz mais suave: "Você faria uma música para mim também?" Os pensamentos de Kage entraram em um espiral caótico. Que diabos está acontecendo? Enquanto isso, Mimoka, com arrogância, assumiu que homens sempre cediam após o santo graal do contato com seios. Kage, gentil, mas firmemente, removeu a mão. Disse que não poderia ajudá-la, não quando mal se conheciam. Isso a chocou. Ele disse não, mesmo depois disso. Será que homens não eram apenas sobre seios que queriam algo mais profundo? Ela estava quase tendo uma crise existencial quando fez o próximo movimento, sem hesitação e com total compromisso com a loucura. Começou a tirar a roupa. Então veio a declaração: "Se conhecer um ao outro é o problema, podemos resolver isso agora." Vermelho e de olhos arregalados, Kage ficou paralisado na sala privativa do local, encarando o caos absoluto que era Mimoka, em nada além de sutiã e calcinha. Que tipo de evento amaldiçoado ele havia desencadeado? Seus pensamentos corriam em câmera lenta. O que essa mulher pervertida está fazendo? Se Natsu entrasse agora, não seriam apenas mal entendidos. Minha castidade estaria acabada. A essa altura, ele não sobreviveria para escrever outra melodia. Fuga de emergência iniciada. Kage virou e correu. Não com graça, não heroicamente, apenas em pânico puro. Atrás dele, Mimoka gritou, ainda corando, murmurando que se ele fugisse assim, só faria ela parecer a pervertida. Então suspirou. Missão de sedução oficialmente falhada. Quando Kage tropeçou de volta para a multidão, ele se misturou ao barulho como se nunca tivesse saído. A garota estranha, barulhenta como sempre, o avistou imediatamente. "Onde você esteve?" Kage desviou com a clássica desculpa. "Fui ao banheiro." As luzes escureceram novamente, e a apresentação final começou. Os olhos de Kage guiaram para o palco, e lá estava ela, Mimoka, vestida de brilho, confiança e absolutamente sem vergonha cantando o verso inicial como se dona do lugar fosse. A multidão estava a adorando, cantando seu nome como se fosse um mantra sagrado. Kage ficou olhando, atônito. Então, ela foi o ato final, e honestamente, a emoção era ainda mais intensa do que durante o show de Natsu. Havia algo imponente em sua presença, sua voz, seus movimentos, aquele carisma polido de estrela pop. Se você ignorasse o fiasco do strip, ela era meio que incrível. Mais tarde, esparrado no chão, Kage tentou processar tudo. Por que eu continuo me envolvendo com mulheres estranhas? Mas antes que pudesse voltar ao conforto da composição, a campainha tocou. Entrega? Ele abriu a porta com arrependimento. Mimoka, alegre, não convidada, possivelmente perigosa, com confiança perfeita, cantarolou: "Eu cheguei." A porta fechou imediatamente. A voz de Kage ecoou através da madeira: "Tô de boa, valeu." Mimoka se encaixou na fresta da porta como um pé de cabra com saltos. "Por que tá fechando a porta?" "Porque você tá sendo assustadora," Kage respondeu seco. "E sério, como ela encontrou o lugar dele?" Aparentemente ela tinha um negocinho conveniente para rastrear itens perdidos. Era para soar casual, mas soou como uma ameaça com GPS. Normalmente você é que deveria estar perdido. Tarde demais. Ela já estava dentro, sem sapatos, observando o híbrido de estúdio e quarto como se fosse uma exposição. "Isso realmente parece um quarto de menino," ela disse, mexendo por aí, batendo nos alto-falantes e espiando as configurações dele. Kage observava, cauteloso. "Ok, ela tá no meu quarto agora, mas por favor, não tire a roupa de novo." Então os olhos dela brilharam. Um CD vintage do No Girl, da era de platina. Ela o pegou com reverência. Kage piscou. Ela também era fã do No Girl? De repente a vibe passou de caos sedutor para afinidade musical. Talvez ela não fosse tão ruim assim. Enquanto o amor compartilhado por grupos de idols retrô aquecia o ambiente, Kage finalmente fez a pergunta que importava. "Por que você quer a minha música?" Ela sentou na cama, a luz a capturando em uma quietude surpreendentemente honesta. Então veio a resposta. "Me apaixonei à primeira vista." Os Kage cagaram como luzes de palco. "Por mim?" Mimoka quase engasgou. "De jeito não. Como se fosse me apaixonar por você." Então, brincando com o cabelo, vermelha, ela corrigiu. "Me apaixonei pela sua música, tá?" Ela disse que a música dele a atraiu como um vento purificador, algo que poderia fazê-la brilhar ao máximo. Ela precisava disso. Kage fechou os olhos. Era muito, mas meio que flanchou. Então, ela se levantou, aproximou-se e gentilmente pegou sua mão. "Por favor, faça uma música para mim também." Kage hesitou.
Ele tinha músicas de sobra no cofre, mas o que Natsu pensaria? Será que ela se sentiria atraída? Ainda assim, as próximas palavras de Mimoka tocaram algo nele. A música dele não deveria ficar nas sombras, e ela tinha potencial. Ele viu isso no palco. Tá, uma música, ele disse. Ela praticamente explodiu de alegria, perguntando o que o fez mudar de ideia. Ele respondeu honestamente. Sua apresentação. A música que você tinha não combinava. Se fosse eu, escreveria algo diferente. Ela congelou, depois corou. Você observou tão de perto. Ela olhou para baixo, quietamente agradecida. Kage, retomando seu tom seco habitual, acrescentou. Mas, sério, sem mais strip. Mimoka suspirou, quase tímida pela primeira vez. Tá, não vou fazer isso de novo. No calor da tarde na sala de aula, Kage estava deitado sobre a sua carteira como uma figura trágica de um melodrama. Sua mente, no entanto, estava tudo menos quieta. Não sei o que vou dizer na reunião hoje. Ainda não toquei nas coisas de Natsukawa e também não terminei nenhum centímetro do meu dever de casa de verão. Ela agarrou o couro cabeludo, o desespero crescendo, até que gritou como um homem à beira do abismo. Seu grito quebrou a atmosfera, atraindo olhares assustados de toda a classe. Naturalmente, Natsu e Nanako notaram. Imediatamente, Natsu piscou preocupada. O que há com ele? Nanako, tomando suco como se fosse apenas mais uma terça-feira, respondeu. Ele não é sempre assim? Natsu lançou um olhar sério. De jeito não. Enquanto isso, Kage estava em uma espiral. Espera, acabei as férias de verão sem explicar nada para Natsukawa e agora estou fingindo que está tudo bem. Antes que o cérebro queimasse, Natsu o chamou. Ele desconversou. Não é nada, mas os olhos afiados dela não acreditaram. Após a aula, Kage executou a fuga ultimata, escapou do dever de limpeza e sumiu. Desconfiada, Natsu ficou com o esfregão na mão, arqueando uma sobrancelha. Isso é suspeito, super suspeito. Seus olhos brilharam. Sempre gostei de brincar de detetive. Nanako, que já havia visto dramas shoujo demais para saber onde isso ia dar, suspirou. Você é uma criança. Modo espreita ativado. Elas o seguiram pelas ruas, rastreando-o de longe até ele entrar em um restaurante familiar, aconchegante, casual e totalmente despreparado para o escândalo que vinha a seguir. Suas mandíbulas caíram. Mimoka estava vestida de ídola? Não, não é sentada à frente. Isso passou a ser uma dessas de trocar de corpos, meu maluco? Nanako se afastou para pegar bebidas. Natsu ficou grudada no som do perigo. Mimoka começou. Casualmente. Desculpa da última vez, meio que invadi sua casa. Natsu quase caiu da cadeira. Casa? Que casa? Sua cabeça caiu nas mãos. O que diabos aconteceu nas férias de verão? Então veio a frase nuclear. Kage, muito casualmente. Tá, tudo bem, mas você começar a tirar a roupa do nada foi muito mais preocupante. A boca de Natsu abriu. Seu coração pode ter parado. Mimoka corou em tons de rosa. Quantas vezes você vai mencionar isso? Eu não consegui evitar. Eu só queria muito. Rápido. Natsu caiu a cabeça. Querer rápido. Significa o que eu acho que significa, né? Então Kage se inclinou. E agora? O que vem depois? Tem coisas que eu quero tentar. Quero vir para minha casa? Mimoka respondeu. Sim, quero passar para o próximo estágio logo. Natsu ficou vermelha. Isso é ousado demais para um restaurante familiar. Como se o destino estivesse se exibindo, Kage acrescentou. Traz algumas roupas de estágio também. Mimoka. Tá, entendi. Essa imagem se gravou na mente de Natsu. Mimoka em trajes de ídola, deitada numa cama. Ele vai fazer ela usar isso? Kage, vamos fazer amanhã. Mimoka, beleza. Natsu se levantou, com fogo no peito, tirou o boné como uma super-heroína prestes a anunciar justiça e marchou até a mesa. Isso é inaceitável. Kage e Mimoka piscaram em conjunto. O quê? Natsu com o rosto em chamas.